Nossa, acho que eu passo com a dança uma relação muito intensa, assim, que eu definiria como quase amor e ódio, assim, quando você se depara com consigo mesmo, né? Acho que a dança, por ser esse canal de expressão que é uma necessidade para mim, é o tempo inteiro você se deparando com as suas sombras, com as suas luzes, com o seu maior desafio, com o seu maior ganho. Então, para mim, é constantemente essa relação de gostar e desgostar, de realmente amor e ódio, assim. Então, para mim, é de uma intensidade que passa por esse lugar do amor de incabível, né? Por isso que acho que o movimento é um canal que me permite isso, né? Acho que eu não conseguiria traduzir isso, todas as minhas angústias e as minhas vontades, eu acho que eu não seria capaz de traduzir em palavras, assim. Então, a minha relação com a dança é achar no movimento essa possibilidade de viver essa intensidade de amor e ódio, assim, ao mesmo tempo.
estabeleceu ausência, tempo 1.1. A performance tempo tem principalmente uma visão de estabelecer uma linha circular. Então a gente chegou no primeiro consenso que fosse algo familiar, que estabelecesse tempo, que as pessoas sentissem uma comodidade com isso e que elas tivessem um olhar de espera. Esse olhar de espera é justamente dentro de um relacionamento e também estabelecer quais são os tempos que a gente utiliza e como esses tempos são utilizados. Dentro do processo de pesquisa, quando a gente foi fazer a construção da estrutura numa reunião, a gente conversou totalmente quais são os pontos que seriam necessários para essa estrutura existir. Dentro desse processo, a estrutura que a gente estabeleceu foi: temos pó de chuva, né, que é uma linha cronológica que estabelece o tempo do espaço, e temos uma base de concreto que me dá uma estabilidade. Dentro desse processo de pesquisa, a gente começou a se questionar como que eu utilizo o meu tempo e o porquê disso. A gente estabeleceu também que dentro de um relacionamento existem um momento de tempo e de espera e do momento individual. Por isso, cada uma das ações que tem dentro das movimentações, elas são estabelecidas por isso, por uma ação de sensação. Como que eu tenho essa sensação? Do toque, do voar, do flutuar e de ser algo sempre num sentido circular, onde cada um tem o seu tempo estabelecido, porém todos eles estabelecendo uma mesma movimentação. Não no mesmo tempo e nem necessariamente no mesmo ritmo, mas que todos estabeleçam o mesmo movimento dentro de uma única sequência. Aqui eu vou dar a segunda mão de pintura no cano de PVC que a gente colocou milho dentro, que vai ser o bastão da dança do pessoal. Nosso escritório de arquitetura chama Estúdio Deixa, justamente porque a gente entende a arquitetura como uma deixa para outras coisas acontecerem, para as pessoas virem e intervirem da maneira que elas sintam que devem intervir. E foi nesse contexto que a gente achou super legal o convite do Corpo Molde para pensar nessas estruturas para essas performances, justamente porque a gente vê que essas estruturas são apenas uma base para eles desenvolverem o trabalho deles, apenas um apoio para eles montarem as performances da maneira deles. Isso aqui é a forma, e legal desse projeto que a gente se sentiu na liberdade de experimentar materiais que a gente sempre teve vontade de trabalhar, mas ainda não tínhamos trabalhado. Por exemplo, essa madeira aqui, que é muito usada em tapumes, que é USB, que é um aglomerado de fibras. Normalmente a gente não usa como produto final de marcenaria, mas a gente achou que ficaria interessante uma textura disso aqui estampado no concreto. Acho que isso. Se dá uma cena, é possível tirar. Quer levantar a boca do fundo? Pode ser.
Dá pra tirar o fundo. Outra solução técnica que a gente enfrentou foi como deixar essa base mais leve. E é até engraçado que a gente estava conversando sobre isso, tomando um café, e eu estava com um copo de isopor na mão. Aí eu falei, e se a gente colocasse várias dessas estruturas de isopor para tirar o peso do concreto dessa base? Foi aí que a gente teve essa ideia de usar essas formas, que normalmente se usa para sorvete. E a gente conseguiu tirar bastante peso da base graças a isso. Uma solução barata e do dia a dia. Inteira começou, a gente teve um ponto de partida que foi uma conversa com o Renan do Corpo Molde, e nessa conversa, durante a conversa algumas pistas foram ficando pra gente, e pra gente começar a concepção dessa estrutura. E aí dentro dessas pistas que a gente foi agregando, o tempo surgiu como um tema principal para essa primeira estrutura, e que seria então na Praça do Ciclista, que é um local, uma sobra, uma rotatória no meio da Paulista, toda, enfim, recortada, tem um canteiro central redondo, então os espaços são super apertados, e que seriam 8 bailarinos. E aí, a partir dessas 3 diretrizes, a gente começou a pensar nessa estrutura. Então, em relação à Praça do Ciclista, a gente imaginou que pudesse ser uma estrutura não tão rígida, então que eles pudessem manusear elas, já que o espaço era super recortado, e por isso a gente pensou em umas bases soltas, de concreto, com os tubos também soltos e que eles pudessem levar de um lugar para o outro. E aí, por serem 8 bailarinos, a gente pensou em colocar 3 cores e 24 peças. Então, cada bailarino teriam 3 cores para si, mas isso, obviamente, podendo... enfim, eles poderiam manusear do jeito que fosse. E... que mais? E aí tem, acho que também... por ser... Acho que uma coisa importante de falar também é que é um trabalho que são 3 momentos. Então são 3 estruturas diferentes que fazem parte de um mesmo projeto como um todo, mas na verdade as 3 estruturas, cada uma tem um foco e um direcionamento. Então essa primeira, como a Maria falou, tem muito essa coisa do tempo, e a gente pontuou essas palavras que a gente queria trabalhar, como repetição, ritmo e regularidade, sim, não sei. E então por isso que ela formalmente ela é uma estrutura que são vários módulos iguais, então dá essa coisa da rigidez e essa coisa do compasso de tempo. Uma ideia de ritmo. Uma ideia de ritmo. E ao mesmo tempo, dentro desses tubos, que eles podem ser soltos da base ou não, tem umas sementes dentro para que façam... enrolei. Essa coisa do ritmo do barulho também, de trazer isso no som e não só na forma. Então, a partir do momento que os bailarinos interagem com esses tubos e manuseiam eles e dançam com eles, esse barulho que é super ritmado, que é da semente indo de uma ponta para outra, dá bastante essa ideia de ritmo do tempo.
PVC agora. E nós temos um especialista para tirar o PVC. Temos uma madeirinha ali ainda, um dos puxadores. Ah, ficou? Aí, ó. Só isso? Segura aqui. Daí. Segura aqui o bloco, vamos ver se sai. Foi. Deixa eu abrir o braço. Aproveitando para explicar, né? Como dentro desse buraco teria que caber o PVC, apenas ele, na forma a gente enrolou com jornal, fita, para quando a gente tirasse, tivesse a dimensão do PVC e mais uma folguinha, para a gente conseguir encaixar as hastes. Você tinta no seu dedo ou machucou? Machuquei. Vai ficar um espacinho ainda. Eu acho que dá pra colocar um dos canos. Não coloca entre não, porque pode... o concreto pode quebrar, né? Ah, o toque já tá seco. 15 minutos. Ah, da hora. Pode abrir a boca, não. Abre a outra.